Hoje vamos falar sobre o paralítico do tanque de Betesda, que é a mesma figura do cego de nascença do tanque de Siloé. É a mesma história. No caso do cego de nascença, a figura do tanque, assim como a figura de um poço, ele traz a ideia de água parada. Por mais que o tanque que foi feito naquela região fosse um tanque que entrava água e saía água para manter sempre esta água circulando, a figura do tanque é a figura de uma piscina. Água parada, não tem movimento, ela não é um caminhar. E a figura do movimento está na figura de um dos dois senhores, que é a figura do amor. O amor, a vida é movimento. Você pode observar isso observando a criação. A vida, tudo aquilo que você olha, isso é vivo, está em movimento. É o cachorrinho, é o passarinho, é você, são as pessoas. E aquilo que no momento que uma pessoa para de respirar, ela não caminha mais, ela agora está naquela situação de agora estática, de parada, está morta. Um passarinho caído no chão, atropelado, você olha aquela em tese vida, mas agora se percebe, é morto, ele não vai mais caminhar, se movimentar. Então a gente tem essas referências físicas para que agora a gente entenda o espírito, que é realmente o que vivifica. Esse corpo, a vida, não está nesse corpo, não está neste respirar, nesse se movimentar. O movimento, a vida está aqui no íntimo, no coração. Porque não adianta de nada eu ter um corpo saudável e aqui dentro estar destruído. Não adianta de nada isso, né? Eu prefiro, é muito melhor você ver pessoas que não têm a saúde que você tem, que não têm um corpo saudável como aquele que você tem, porém elas são de uma alegria que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa no estado, né? Que você faz essas comparações, né? Como é que no estado é que ela se encontra, ela é tão viva, tão alegre, tão esperançosa. A vida para ela é tão preciosa. E você que tem esse corpo saudável, é tudo muito difícil, tudo muito problemático. Então, a gente tem que entender o que vivifica é o espírito, mas qual espírito vivifica? Essa que é a pergunta. É a figura do Senhor do mal, do espírito perverso? Não, esse veio para roubar, matar e destruir. O espírito que vivifica é o espírito do nosso Pai, que é Deus, que é o espírito do amor. Esse nos traz paz, alegria, esperança, tranquilidade, né? Aquele sentimento de plenitude, de que, nossa, como a vida é maravilhosa. Independente do meu corpo físico, porque tudo se passa aqui dentro. Então, a figura do tanque é ele está relacionado com esse espírito maligno, que é no momento em que a gente deixa ele entrar, somos tentados numa situação de fraqueza e a gente acaba deixando ele entrar e ele agora estabelece um reino. E este reino é de prisão, é de falta de paz, é de depressão, tristeza profunda, né? A pessoa não consegue ver a vida de forma como vale a pena, como é bom, não, é tudo difícil, nossa, que vida pesada. Então,
Esse espírito traz essa condição, né? Então, o tanque, água parada, esse espírito, como ele é o espírito da morte, porque todas as palavras que se referem a algo que não é bom para você. É tristeza, falta de paz, desesperança, todas elas estão vinculadas com a palavra morte. A palavra vida são os outros atributos: alegria, paz, tranquilidade, esperança. E então o tanque, como é água parada, ele tem esse significado. A gente olha para ele e fala: poxa, água parada. Então você fala parado. Então, morte. Assim como um cadáver, parado, morte. Então, uma fonte, Jesus Cristo, ele fala para a samaritana que está bebendo do poço, que é água parada. E ele fala, se você continuar bebendo desse poço, que é esta proposta do mundo, beba das coisas. Como já dizia, eu acho que os romanos diziam, bebamos e comamos que logo morreremos. Eu acho que é isso. Tipo, só assim, aproveite as coisas, aproveite, né? Então, se continuar só bebendo disso, né? Inclusive não só, mas bebendo disso, com certeza não matará a sua sede, né? Então, Jesus Cristo, ele fala, você tem que beber de uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, é uma fonte, é uma água em movimento, né? Essa geração dessa água, essa semente de vida, de movimento, de caminhar. Então, é estático. Então, fonte está para morte. Tanque está para a morte, fonte está para a vida. Então, na figura do cego de nascença, o Jesus que ele escuta, porque no mundo é pregado o Jesus. Ele é pregado, é falado de Jesus em cada esquina. Mas de qual Jesus estamos falando? O Jesus histórico ou o Jesus o Cristo? Porque tem uma diferença muito grande. O Jesus histórico, ele está vinculado a esse espírito da água parada. Porque de que me adianta saber que havia um homem, né, há 2000 anos atrás, cuja história é essa e essa e essa. Nada. É bonito, ele mata a tua sede temporariamente, mas você vai voltar a ter sede porque você está bebendo do poço, assim como Cristo alertou a samaritana. Vai continuar a ter sede bebendo deste modelo do mundo, deste Jesus do mundo, esse Jesus histórico. Só que o cego de nascença, ele ouve esse Jesus histórico, ele ouve esse Jesus cujos modelos são do mundo, e esse Jesus vai falar, você quer ser curado? Faça isso. Você quer ser curado? Faça aquilo. Você quer ser curado? Faça isso ou aquilo. E você, por modelos do mundo, você vai lá e toma um banho num tanque. No tanque de Siloé. Mas ele não voltou a enxergar. Tanto que todos os questionamentos no íntimo dele se passam depois que ele se lava naquele tanque. E as perguntas ainda estão sendo feitas para ele. Você continua cego? Cara, eu acho que você não continua cego.
Você não foi curado, você está com aquele problema ainda. Mas você ainda continua perturbado, você continua chateado, você continua naqueles conflitos. Quer dizer, aquele Jesus histórico, aquele Jesus místico, banhe-se no tanque em água parada, banhe-se no mundo, não resolveu. Quem me curou foi um homem chamado Jesus. Mas quem é ele? Não sei quem ele é. Não sei quem ele é. Porque o mundo não te traz essas respostas. Quem vai te trazer essas respostas é o Espírito do Cristo que está em você. Esse vai te trazer as respostas. Não o outro Espírito. Esse vai te confundir cada vez mais. E ele vai convencer você a procurar cura, procurar salvação, procurar um conforto para as suas dificuldades no mundo. Não tem conforto no mundo. Nesses modelos do mundo você não vai encontrar. Vão prometer para você, você aprendeu que é assim desde que você nasceu, porque você vê as pessoas por tradição fazerem dessa forma. As pessoas quando estão com problema, ou quando estão com uma doença, ou quando estão com isso, elas vão procurar cura, vão procurar lá, nos tanques de Siloé. Mas não tem cura lá. E no momento em que agora você sai da presença deste modelo, você agora busca teu íntimo, busca se reconectar, se reconciliar com aquele espírito de teu pai que soprou vida em você para que você fosse gerado, que você abandonou, você agora só olha para o mundo e só isso que eu quero. E não tem como servir aos dois senhores, você acaba abandonando o teu pai, e ele está lá, esquecido, mas te esperando o retorno, com alegria, com festa quando você voltar. E quando você sai desta presença, quando o cego de nascença finalmente encontrou Cristo, não o Jesus, ele encontrou o Jesus, o Cristo. Aqui no Pai dele, no íntimo dele, ele se reconciliou com este indivíduo, com este. Então aí Jesus Cristo, o Cristo, não o Jesus histórico que vai pedir para você se banhar no tanque de Siloé. Este Jesus fala: crês tu no Filho de Deus? E ele, em tese, tinha voltado a enxergar, e ele responde: eu não sei quem é ele para que nele creia. Então, quer dizer, ele não recobrou a vista. Senão ele saberia quem é o Cristo que falaria com ele. Quer dizer, ele não recobrou a vista. E Jesus, o Cristo, diz a ele: é aquele que fala contigo. Não mais agora, nessa multidão de propostas, de modelos. Não, agora é alguém que você se fechou no quarto, é vocês dois agora. Você ouvindo um só. Porque é isso que Jesus fala: eu e meu Pai somos um. E ele vai dizer: o mundo jaz no maligno. Todos estão mortos neste modelo do tanque de Siloé. E eu vou continuar esse vídeo numa segunda parte.